Livro dos Salmos, Salmo de número 32, Salmo de Davi, um salmo didático. Meus irmãos, hoje nós vamos iniciar uma nova série de mensagens e também de estudos, onde nós iremos percorrer em alguns salmos, com o tema os salmos e os nossos sentimentos, como que os salmos revelam os nossos sentimentos. E hoje nós vamos tratar sobre o sentimento da tristeza, como vencermos esse sentimento que pode abater a nossa alma. Salmo de número 32. Nos diz assim, aquela que é infalível, inerrante e autoritativa, palavra de Deus. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade ou a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo o que é piedoso te fará súplicas em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir, e sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não sejam como o cavalo ou a mula, que não tem entendimento, que são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegre-se no Senhor, regozijem-se, ó justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Santíssimo Deus e Pai Todo-Poderoso, a Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é capaz de discernir os nossos pensamentos, de expor as nossas emoções e tratar da nossa alma. Nós te suplicamos que nessa manhã o Senhor venha restaurar a nossa sorte, que o Senhor venha confortar o coração abatido, que o Senhor não venha assim nos instruir com a Tua santa, bendita e poderosa palavra. Que o Teu Santo Espírito, ó Pai, opere em nós e através de nós. Por amor de Ti mesmo, para o louvor da Tua glória, é que nós oramos. Amém. Uma santa tristeza. Meus irmãos, o Salmo de número 32 é um salmo que vai revelar após Davi confessar os seus pecados ao Senhor e sentir o alívio do perdão concedido por Deus. A tristeza, meus irmãos, é uma das consequências do pecado sobre a humanidade. Deus nos criou para que nós sejamos felizes nele. Esse é o objetivo final, o último, pelo qual Deus nos criou para a sua própria glória e também para nós nos alegrarmos nele. Essa é a finalidade do homem. Quando nós, em Adão, pecamos contra o Senhor, nós ficamos sujeitos e alvos da ira e da indignação do Senhor. Uma das consequências do pecado é a tristeza, que é a morte do nosso sentimento em nossa alma. Se você se lembrar da promessa do Senhor Jesus, revelada em Apocalipse, Ele disse que Ele enxugaria dos nossos olhos toda lágrima. Ele nos prometeu que aquele que crer nele
não passará pela morte, não haverá mais tristeza para aquele que confia nele após a sua segunda vinda. Assim, meus irmãos, a tristeza é uma consequência natural dos nossos pecados. E nós podemos identificar 2 tipos de tristeza. O primeiro tipo é aquela tristeza que nós podemos experimentar, que quando as coisas não vão caminhando bem, quando nós vemos que as coisas não estão sob os nossos controles, quando as nossas vontades não estão sendo satisfeitas e nós nos entristecemos por isso. Quando nós elaboramos um plano e um projeto e isso não dá certo, por vezes nós ficamos tristes, porque nós planejamos algo e aquilo não ocorreu conforme o nosso planejado. Quando a enfermidade chega em nossa casa, enfim, muitas causas naturais podem nos acometer e isso abater a nossa alma. Mas existe uma tristeza, que ela é mais profunda do que isto. A tristeza, que ela é uma tristeza por causa do nosso pecado. Uma tristeza que conduz ao arrependimento, que não é meramente uma tristeza natural. Hoje nós vamos ver sobre essa tristeza experimentada pelo salmista Davi. O Salmo de número 32, meus irmãos, é um salmo de Davi, como os irmãos podem notar aí na subscrição deste salmo. Ele vai revelar aqui a sua experiência de arrependimento. Ele é um salmo didático que tem como propósito nos ensinar com a experiência de Davi e dar instruções acerca do nosso viver. O contexto deste salmo é um tanto quanto incerto, porque o rei Davi ele teve vários momentos pelo qual ele pôde experimentar a tristeza pelo pecado. Todavia, o caso mais notório, o caso mais marcante e sombrio na sua vida foi o pecado que ele cometeu com Batseba. Apenas para refrescar a memória dos irmãos, os irmãos já conhecem a história de Davi, mas é importante trazer a nossa memória neste momento, em que quando os reis saíam para as batalhas, Davi não foi para a batalha naquele dia. E ele acordou um pouco mais tarde, foi dentro do seu palácio, olhou e viu uma mulher que ia se banhar. Essa mulher era Batseba, ele olhou, a desejou, cobiçou essa mulher e chamou ela para que ela pudesse ir ao seu palácio. Essa mulher tinha um esposo, Urias, um guerreiro, homem valente, homem de Deus, que estava em batalha, estava em guerra e não estava em casa. Então Davi tomou Batseba como mulher e a despediu. Só que aconteceu aquilo que ele não esperava. Batseba ficou grávida. Então ele manda chamar Urias da batalha para que ele pudesse ficar com a sua esposa. E assim o seu pecado ficaria encoberto. Ele tentou ocultar o seu pecado, mas isso não foi possível porque o Urias não deitou-se com sua mulher, ele não foi embora, ele não foi para casa. Ele pensou consigo mesmo e disse também ao rei: como é que eu vou deitar-me com minha mulher? Como é que eu vou para o conchego do meu lar, sabendo que os meus companheiros estão em batalha? Sabendo que a arca do Senhor habita em tendas, eu não posso dar descanso aos meus olhos, não posso desfrutar do meu conforto do meu lar, sabendo que todas essas coisas estão acontecendo. Então ele não foi para sua casa, não coabitou com a sua mulher. Com isso, Davi planejou a morte de Urias. Davi escreveu uma carta ao seu comandante, enviada pelo próprio Urias, para colocá-lo no local da batalha, onde a luta era mais intensa. Após a morte de Urias, Davi se casa com Batseba. O que Davi fez aqui? Ele cobiçou, ele adulterou, ele assassinou um homem e tomou a sua mulher. Esse é o pecado horrendo de Davi, que ele procurou acobertar e esconder dos olhos do povo da nação de Israel. Mas Davi é confrontado no seu pecado por um profeta. Ele se arrepende, isso nós vemos no Salmo de número 51. E aqui no Salmo de número 32 ele vai relatar essa experiência, após ter
o seu pecado perdoado. Ele vai revelar a tristeza pela qual ele experimentou nesse período em que ele não confessou o seu pecado. Então, meus irmãos, este é o contexto da passagem pela qual nós acabamos de ler, do Salmo de número 32. E no verso de número 1 e 2, Davi vai mostrar para a gente o homem bem-aventurado. É interessante que a estrutura dos Salmos, como uma estrutura poética, ele trabalha com duas perspectivas. Uma delas é chamada de paralelismo. Ele repete a mesma coisa com palavras diferentes. Se você observar o verso 1 e 2, ele quer dizer a mesma coisa, só que com palavras diferentes. Observe o verso 1 e o verso 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado é aquele a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há engano. Ou seja, no verso de número 1 e 2, nós vemos o homem bem-aventurado. E quem é este homem bem-aventurado? É o homem perdoado por Deus. Meus irmãos, Davi tinha o reino de Israel em suas mãos. O rei Davi, ele tinha riquezas, tanto que ele acumulou um tesouro para o seu filho edificar o templo ao Senhor. Ele era um homem poderoso nos seus dias, um homem reconhecido não somente na nação de Israel, mas pelas nações vizinhas. E ele vai dizer que o homem mais feliz é aquele que é perdoado por Deus. O homem mais feliz não é aquele que possui mais dinheiro. O homem mais feliz não é aquele que possui mais poder. O homem mais feliz, segundo a revelação bíblica, é o homem, a mulher que são perdoados pelo Senhor. E o perdão do Senhor é algo que ele atribui à pessoa. Veja aí no verso de número 2. Bem-aventurado aquele quem o Senhor não atribui iniquidade. Bem-aventurado aquele que o Senhor não considera um pecador. O que nós vemos aqui, meus irmãos, no verso 1 e 2, é a doutrina da imputação da justiça de Deus sobre nós. Por que é que nós somos considerados por Deus como justos? Porque Ele atribui justiça a nós. O que nós vemos aqui no verso 1 e 2, ele está dizendo, não é porque nós somos pessoas boas, mas é porque Deus nos considera bom. Por que Ele faz isso? Por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário. Porque Ele levou sobre Ele as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele pagou pelo nosso pecado. Então a nossa injustiça foi imputada sobre Ele, para que Ele pudesse pagar. A justiça dele foi colocada sobre nós. Por isso que Deus agora Ele nos considera justos. Não porque nós praticamos atos de justiça, mas porque isso é atribuído a nós. Se os irmãos se lembrarem, a vida de Abraão, em Gênesis capítulo de número 15, nos é escrito que Abraão creu em Deus e isso foi atribuído para a justiça. Veja que o fato de nós crermos no Senhor, isso faz com que Deus nos considere justos diante dEle, mesmo nós sendo injustos. Então o que nós vemos aqui, meus irmãos, no verso 1 e 2, é a soberana graça de Deus, o ato de Deus de nos declarar justos diante dEle mesmo. Com isso, nós podemos desfrutar de paz, alegria e contentamento. Meus irmãos, nesse primeiro ponto do homem bem-aventurado, nós aprendemos que a pessoa mais feliz desse mundo é a pessoa que foi perdoada pelo Senhor. Nós só vamos entender isso se nós realmente estivermos sendo expostos à sua lei, à sua palavra, ao seu santo evangelho. O que nós temos logo na entrada deste salmo é uma doutrina, um ensinamento sobre o homem bem-aventurado, pelo qual nós só poderemos entender se nós estivermos sujeitos e submissos
a palavra do Senhor. Uma outra característica que nós vemos na poesia hebraica é o contraditório. Quando ele coloca uma coisa sobre a outra. Por exemplo, no verso 1 e 2 ele falou do bem-aventurado. Agora no verso 3 e 4 ele vai falar daquele que não está desfrutando dessa bem-aventurança. Veja só o que ele vai dizer no verso 3 e no verso 4. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor secou como no calor do verão. Então, no primeiro momento ele destaca o bem-aventurado e agora ele vai revelar a sua experiência em ocultar o seu pecado. Quando ele não está desfrutando da bem-aventurança. Agora no verso 3 e 4 ele vai mostrar o homem triste e angustiado. A razão pela qual o seu coração está triste e angustiado é o fato dele ter pecado contra o Senhor. Enquanto eu calei os meus pecados. Davi descreve aqui que os seus pecados são a causa da tristeza e o sofrimento. Essa tristeza ela é tão grande que pode abater até mesmo o seu próprio corpo. Meus irmãos, problemas da alma podem acarretar em problemas físicos de saúde. Problemas da alma e do coração. Existem estudos que falam sobre isso. Eu não vou saber o nome técnico correto, mas é não vou lembrar agora. Mas são problemas que eles não têm causa primeira no corpo, na saúde, mas são causas espirituais, sentimentais do coração, que a pessoa fica tão abatida que isso chega a adoecer o corpo. Psicossomáticas. É um nome difícil, né? Por isso que eu esqueci. Mas são problemas do coração que causam reflexo no nosso corpo. Por isso que ele vai colocar aqui que enquanto eu calei, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos durante todo o dia. O que ele está dizendo, quando eu ocultei o meu pecado, isso tornou-se para mim uma sequidão em minha alma. No verso 4, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim. Calar os pecados significa ocultar, esconder, não revelar as suas transgressões. Essa atitude possui consequências destruidoras para quem teme ao Senhor. A alma fica tão abatida que até mesmo o corpo pode adoecer. Meus irmãos, ocultar os nossos próprios pecados. Essa é uma atitude destruidora para a sua vida e para a minha vida. Se você se lembrar da história do Antigo Testamento, em Josué capítulo 7, revela para nós o pecado de Acã. Quando eles entraram em Jericó, Deus disse que não era para eles guardar nada com eles, que era para eles destruírem tudo que havia por lá. Acã vê uma capa babilônica muito bonita, vê ouro, vê prata, e ele pega essas coisas e guarda para si. Depois de Acã ter realizado essa transgressão da vontade do Senhor, o exército de Israel começa a perder as suas batalhas. Josué fica preocupado, não começa a entender por que nós estamos perdendo agora, e Deus revela a ele que havia pecados ocultos no meio de Israel. Com o pecado oculto de Acã, 30 soldados morreram. Deus revelou que este pecado oculto de Acã estava prejudicando não somente ele, mas as pessoas ao seu redor. Quando nós ocultamos os nossos pecados, nós trazemos destruição para nós e para as pessoas ao nosso redor. Acã teve a sua vida ceifada por causa deste pecado, mas não somente ele morreu apedrejado, mas toda a sua família. A sua casa foi colocada abaixo por causa do seu pecado oculto.
Meus irmãos, quando nós não confessamos os nossos pecados, nós experimentamos profunda tristeza e angústia de alma. Por isso, sonde o seu coração no momento que você está passando por sofrimento. Por que é que você está sofrendo? Será porque há um projeto seu que não deu certo? Será que é por conta de uma doença natural que aconteceu na sua vida, um acidente? Será que é por conta dos seus pecados não confessados? Sonde o seu coração. Uma coisa que nós podemos destacar no verso 3 e 4 é que se você consegue viver no pecado e ainda ter paz, algo de muito errado deve estar acontecendo. Porque aquele que foi transformado pelo poder do Senhor, aquele cujo coração habita o Espírito Santo, não pode viver em paz com o pecado. Quando estiver abatido, entristecido, sonde verdadeiramente o seu coração, para saber a causa, a razão pela qual você está sofrendo ou padecendo naquele momento. Então veja que as Escrituras mostram o homem bem-aventurado, a tristeza do homem angustiado, e agora as Escrituras revelam que existe esperança para a pessoa abatida. Veja o verso de número 5. O verso de número 5 está aqui para mostrar a graça de Deus em perdoar o nosso pecado. O verso de número 5 nos diz: confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Veja só, meus irmãos, que existem duas ações aqui. A primeira ação é do homem pecador que está ocultando o seu pecado. Ele diz no verso de número 5: confessei-te o meu pecado. E disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Veja que a nossa atitude aqui deve ser uma atitude de confissão de pecados. A resposta de Deus a essa confissão é o perdão, é o livramento, é o consolo em nosso coração e em nossa alma. A condição exigida por Deus para o perdão é uma confissão movida por um sincero arrependimento. Veja que Deus perdoa a iniquidade do pecado. Isso não quer dizer que o pecador não colherá muitas vezes consequências naturais do seu pecado. Usando o próprio exemplo de Davi, Deus perdoou a iniquidade do seu pecado, mas o filho, fruto daquele relacionamento pecaminoso, qual foi a consequência que Deus revelou? Que ele morreria. Deus também pesou a mão sobre Davi, trazendo para sua casa grande destruição. Problema com os filhos. O filho se levantando para tomar o lugar do seu pai, buscando até mesmo a morte do pai. Todas essas coisas ele experimentou como consequência do seu pecado, mas a iniquidade do seu pecado foi perdoada. Veja, meus irmãos, que Deus restaura a comunhão deste homem pecador que confessou o seu pecado. Mesmo que embora ele possa receber ainda as consequências deste pecado natural. Mas o que é mais fundamental, meus irmãos, nós entendemos neste momento, é que se Deus perdoou a iniquidade do seu pecado, a maldade do seu pecado, a culpa do seu pecado, você pode superar qualquer obstáculo ou desafio. Porque aquilo que é mais fundamental na vida do homem e da mulher já foi resolvido pelo Senhor. O que é mais importante para nós, meus irmãos, ao final de todas as coisas, não é acumular bens, não é ser uma pessoa de renome. O que vai fazer com que você deite hoje na sua cama e descanse em paz é saber que Deus está em paz com você.
A pessoa pode ter o maior dinheiro do mundo, pode ser a pessoa mais saudável do mundo, pode ser a pessoa mais poderosa do mundo. Mas se Deus não estiver em paz com essa pessoa, ela está atormentada e aturbulada. Então, o que é mais fundamental para a sua vida é o que Deus pensa de você. Você está em paz com Deus, Ele perdoou a maldade do seu pecado, as suas transgressões. Isso é que é importante para nós. Ora ao Senhor, confessando assim o seu pecado, a sua iniquidade, como fez Davi, com profundo arrependimento. Caso você não tenha convicção do seu pecado, ore a Deus pedindo isso, continue ficando exposto à pregação do Evangelho, para que o sentimento de arrependimento possa invadir o seu coração. Meus irmãos, e arrependimento, além de envolver os sentimentos, ele envolve outras questões também, ele envolve vontade. Quando nós olhamos dois personagens bíblicos muito importantes, que é Judas Iscariotes e Pedro, nós vemos duas atitudes ali de arrependimento. Uma que foi perdoado e a outra que não recebeu perdão. Nós vemos dois pecados, o de Judas que é trair e de Pedro que é negar. Pedro chorou amargamente pelo seu pecado, voltou-se para o Senhor. Ele reconheceu a sua culpa. E Cristo restaurou a sua comunhão, a sua sorte. Mas e Judas? Judas também reconheceu que ele traiu sangue inocente. Ele foi devolver as 30 moedas de prata. Houve uma atitude. Mas o que não foi mudado no coração de Judas foi a sua vontade. Ele não se voltou para Cristo. Ele tirou a própria vida, como consequência dessa amargura do seu coração. Então, meus irmãos, o arrependimento, a confissão, movida sinceramente, ela vem do profundo do nosso coração, mudando nossa mente, mudando a nossa vontade, fazendo com que nós voltemos para o Senhor. Deus faz do homem triste e amargurado um bem-aventurado. É isso que nós encontramos no verso de número 5. A partir do verso 6, então, ele vai mostrar os benefícios daquele que recebeu o perdão do Senhor. Veja só, no verso de número 6, ele inicia dizendo: sendo assim, todo aquele que é piedoso te fará súplicas, em tempo de poder te encontrar. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Aqui nós vemos os benefícios daquele que teve os seus pecados perdoados. Aquele que experimentou tristeza, agora experimenta a alegria de ser perdoado por Deus. Interessante que aquele que experimentou a tristeza e agora desfruta da alegria do perdão, ele passa a ser um testemunho para outros. Veja o verso de número 6 que diz: todo aquele que é piedoso te fará súplicas em tempo de se poder encontrar. Ou seja, aquele que experimentou este perdão agora, ele serve como um modelo para aqueles que também estão passando pela mesma situação. Todo aquele que vê essa realidade agora também orará ao Senhor, porque sabe que o Senhor responde às orações, sabe que o Senhor perdoa os pecados. Agora ele é um testemunho vivo da graça e do poder de Deus. Agora ele tornou-se alvo da proteção especial do Senhor, com livramentos de causas naturais. Ele diz: com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não atingirão. É interessante que o Salmos também ele trabalha muito com imagens. E aqui ele traz a imagem dos israelitas que estão cantando este salmo o seguinte. Ele tem em mente aqui as torrentes do Negueb, que é quando a geleira do monte está derretendo e ela vem invadindo e descendo a
onde havia sequidão e estio, agora as torrentes vão descendo e causando calamidades. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Quando as águas transbordarem, quando virem as tempestades, elas não o atingirão. Vocês serão livres pelo Senhor, vocês serão protegidos pelo Senhor. Agora ele tornou-se amigo de Deus. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas no dia da tribulação. Veja que esses são os benefícios daquele que confessou o seu pecado. Ele torna-se um modelo para as outras pessoas. Ele é protegido pelo Senhor. E agora ele desfruta de um relacionamento íntimo com o seu Redentor. Então, meus irmãos, nós vemos aqui no verso de número 6 e 7, aqueles que foram perdoados agora andam desfrutando de plena comunhão com o Senhor, mesmo que as tribulações da vida venham sobre ele. Mesmo que se levante as dificuldades mais terríveis, os maiores obstáculos, ele terá paz, porque ele sabe que o Senhor está em paz com ele. Se os irmãos se lembrarem da história de Davi, o seu filho desejava matar, ele precisou sair fugido do seu reino, todas essas coisas o acometeu. Mas ele pôde transpassar esses obstáculos, transpor esses obstáculos, porque ele recebeu o perdão dos seus pecados. Assim também é na sua vida, meus irmãos. As Escrituras nos revelam, em Romanos capítulo de número 8, quem poderá nos separar do amor de Deus? Morte, angústia, tristeza, perigo, espada, nada dessas coisas poderá nos separar do amor de Deus que está revelado em Cristo Jesus, porque Ele tem perdoado o nosso pecado. Ser um testemunho vivo da graça e do poder de Deus. Meus irmãos, aqui na nossa igreja local, nós temos um privilégio. O privilégio de ter pessoas que são testemunho vivo da graça e da misericórdia de Deus. Se você olhar ao seu redor, tem pessoas perto de você que são testemunho do poder de Deus na vida delas. Eu posso mencionar aqui a nossa irmã Nice, eu posso mencionar aqui a nossa irmã Diva. São pessoas que ao longo dos anos, de toda uma vida, têm experimentado o perdão do Senhor. Têm andado em comunhão com Deus. Têm experimentado dificuldades que eu imagino que eu não suportaria. Mas essas mulheres piedosas têm sido um exemplo para nós. E quão maravilhoso é poder ver como Deus tem sustentado, protegido e livrado. Nós passamos por momentos dificílimos aqui. Os irmãos se lembram, período de pandemia, tudo fechado. A maior parte do grupo da nossa igreja são pessoas idosas. E Deus os preservou em todos esses momentos. Nossa irmã passando por dificuldades na saúde tremenda. Limitações em casa. Com filho especial, né, irmã Nice? Em todo momento Deus cuidando. A irmã dando um testemunho fiel, alegre no Senhor. Isso constrange a gente, meus irmãos. Esse é o testemunho vivo da graça e do poder de Deus em nossa vida. E a partir então do verso de número 8, agora nós temos a interrupção do testemunho de Davi. Agora é como se próprio Deus falasse diretamente. E ele diz: eu o instruirei e lhe ensinarei o caminho que você deve seguir. E sob as minhas vistas lhe darei conselho. Não seja como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento. E são dominados com freios e cabrestos. Do contrário, não obedecem a você. Ou seja, a instrução agora que você recebeu o perdão dos seus pecados, não seja um ignorante, não peque novamente, deixe-se instruir. Esse é o coração daquele que foi transformado pelo poder de Deus, agora ele é uma pessoa ensinável.
Não seja como o cavalo ou como a mula que não tem entendimento. Ou seja, não seja um irracional, não seja teimoso. Você pode falar no ouvido do cavalo o dia inteiro. Se você não colocar o cabresto nele, ele não obedece. Porque com ele tem que ser na violência, no incômodo. Porque é um ser irracional. Pessoas que vivem na prática do pecado, vivem de forma irracional. Vivem como um cavalo, um jumento que não tem entendimento. Aqui ele diz, eu vou te instruir, eu vou te ensinar o caminho que você deve seguir. Existe um ditado que diz assim, quem não ouve conselho, ouve coitado. Quem não ouve conselho, ouve coitado. Olha lá, se tivesse ouvido o conselho, não estava passando por isso. Então não seja teimoso, não seja desobediente. Ouça aquilo que o Senhor tem a lhe dizer, porque Ele vai te instruir, é a palavra dEle. Para no linguajar popular, deixa de ser teimoso, larga a mão de ser burro. Ouça o Senhor. A palavra de Deus está na sua mão. A palavra de Deus agora está penetrando nos seus ouvidos. Não deixe de dar atenção à voz do Senhor que tem disposição para perdoar você, para fazer você a pessoa bem-aventurada, para te fazer uma pessoa feliz, independente das circunstâncias. Deixa de ser teimoso, volte-se para o Senhor. No verso de número 10 ele diz, muitos são os sofrimentos do ímpio, mas os que confiam no Senhor, a misericórdia o cercará. Os ímpios sofrerão muitas coisas. Sofrerão não apenas nessa vida, mas na vida vindoura. Sofrerão não apenas consequências naturais dessa vida, mas sofrerão eternamente a pesada mão de Deus. O castigo e os tormentos do inferno lhe acometerão, se eles não se arrependerem dos seus pecados e voltar-se para o Senhor. Não é brincadeira. As pessoas ficam se distraindo, se envolvendo com muitas coisas nessa vida e esquecem dessa verdade fundamental. Creia no Senhor, veja a parte B do verso, confia no Senhor para que a sua misericórdia venha te cercar. É um chamado a confiar, a ter fé em Deus para que os nossos pecados sejam perdoados. Muitos são os sofrimentos do ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Por último, a instrução do Senhor é alegre-se nele, alegre-se no Senhor. E regozije-se os justos, exultem todos vocês que são retos de coração. Alegrar no Senhor, porque nós temos razões para isso. E a razão para a nossa alegria é que os nossos pecados são perdoados, mediante a obra vicária do Senhor Jesus Cristo. Esse é o motivo da nossa alegria, da nossa celebração, do nosso contentamento. É que Cristo perdoou os nossos pecados, através da sua morte e ressurreição no Calvário. O Salmo de número 42, meus irmãos, para poder concluir, diz assim: por que você está tão abatido, a minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus, ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Mesmo no momento de tristeza e de solidão, nós podemos clamar ao Senhor e esperar pelas suas grandes e muitas misericórdias, porque Ele tem poder para perdoar o nosso pecado. A tristeza, o abatimento, a depressão, elas são solucionadas pelo nosso Deus, que tem poder para perdoar o nosso pecado e nos livrar da culpa do nosso pecado. Nenhum especialista moderno pode dizer, os teus pecados estão perdoados. Mas Deus pode dizer isso hoje para você. Se você sinceramente confessar os seus pecados a Ele, Ele está disposto a perdoar a maldade do nosso pecado e estar em comunhão conosco durante todos os dias de nossa vida. Para concluir, meus irmãos, eu vou encerrar fazendo uma oração extraída do livro Vale das Visões, uma coletânea de orações puritana, que diz assim: Senhor sublime,
santo, manso e humilde. Tu me trouxeste ao vale da visão, aonde eu vivo nas profundezas, porém vejo a ti nas alturas. Cercado por montanhas de pecado, eu contemplo a tua glória. Faze-me aprender por paradoxo, que o caminho para baixo é o caminho para o alto, que ser menor é ser maior, que o coração quebrantado é o coração curado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que levar a cruz é portar a coroa, que o vale é o lugar da visão. Senhor, durante o dia podem-se ver as estrelas do mais profundo abismo, e quanto mais profundo o abismo, mais forte brilham as tuas estrelas. Faze-me encontrar a tua luz na minha escuridão, a tua vida na minha morte, a tua alegria na minha tristeza, a tua graça no meu pecado, a tua riqueza na minha pobreza, a tua glória em meu vale. Amém.